Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou a pastora Elfi e estou contigo aqui na Lula Paluter no programa Revitalizar desse domingo. Desejo que a boa nova de Deus manifeste em Jesus Cristo, te renove a esperança e te fortaleça na vida de fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças. Pelos pregos e suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Compartilho com você a palavra deste domingo, que vem da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 até 14. Assim nós queremos ouvir. Bênçãos espirituais.
Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Até aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amado irmão, amada irmã, vivemos um tempo em que as pessoas querem receber bênçãos e mais bênçãos. Aliás, as bênçãos são vendidas em determinados locais. A propaganda sempre gira em torno de ser abençoado. Adquira este objeto e você será grandemente abençoado. Compareça a 12 celebrações desta e te acontecerá aquilo. E assim, na ânsia de serem abençoadas, as pessoas estão, na verdade, se afastando de Deus, do seu Filho Jesus Cristo e principalmente do Evangelho da Graça. Convido-os para meditar sobre a carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia, estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. O seu importante porto e a sua numerosa população faziam dela uma cidade florescente. Paulo passou em Éfeso na sua segunda viagem missionária, conforme Atos dos Apóstolos 18, versículo 19 a 21, e durante a sua terceira viagem missionária. Fez de Éfeso o quartel-general, a partir do qual evangelizou toda a zona ocidental da Ásia Menor. Aqui Paulo está falando da bênção, não de qualquer bênção, mas ele está se referindo às bênçãos espirituais, cujas fontes são as regiões celestiais. São bênçãos que provêm de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto do apóstolo Paulo também pode ser comparado a um hino de louvor, composto por 3 estrofes que nós temos e, de vez em quando, também o cantamos. A primeira estrofe nos diz: louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Aqui somos convidados a olhar para aquilo que Deus já fez por nós. A segunda estrofe: louvemos a glória de Deus. Aqui somos convidados a olhar para a obra que Jesus realizou por nós. Terceira estrofe: louvamos a sua glória. E por fim temos a obra do Espírito Santo em nós. Paulo louva a Deus pelas bênçãos que ele tem recebido.
Paulo escreve essa carta possivelmente enquanto estava preso em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. Apesar do momento em que se encontrava, ele lembra-se das bênçãos que tem recebido de Deus e por isso o seu louvor. Paulo também nos convida para a gratidão e para o louvor, porque Deus tem abençoado a comunidade. Ele chama atenção que o convite para a gratidão e para o louvor é consciente. O texto vai enumerando as muitas razões que a comunidade tem para sentir-se abençoada. As bênçãos de Deus, ali no versículo 4 a 6, nós temos que fomos escolhidos por Deus, foi Deus que nos escolheu. E em Romanos 3, versículo 11, nós também encontramos: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem pecador não busca, não escolhe Deus. O homem pecador sempre se coloca acima de tudo, inclusive de Deus. O homem pecador vive preso à sua própria autossuficiência. Já em Lucas 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Desde a queda em Gênesis, do capítulo 3, o projeto de Deus é a redenção e a salvação da humanidade. Nós somos escolhidos por Deus. A causa dessa escolha está em Deus, conforme o versículo 5 do texto da carta de Efésios. Deus não nos escolhe porque somos bons, mas Deus nos escolheu porque Ele olhou para si mesmo diante do fato e semelhança com Deus, Ele nos escolhe. Deus nos escolheu em Cristo. Ele nos escolheu para sermos santos. E por ter sido escolhido por Deus, eu, você, nós podemos crer. Mas a escolha não me dá o direito ao engrandecimento. Eu não posso bater no peito e dizer: vejam como eu sou bom. Eu sou tão bom que Deus me escolheu. Deus nos escolhe mediante a entrega de seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E diante da escolha de Deus, nós somos aceitos. Quando olhamos para a história do filho perdido, em Lucas, o filho pródigo, nós encontramos o filho que vinha ainda longe. Quando o pai correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. O pai não mandou primeiro o filho tomar um banho, colocar uma roupa limpa, tirar o cheiro do chiqueiro de porcos, para então o abraçar. O pai abraça o seu filho como ele estava, assim como ele chegou. Assim Deus nos escolhe, nos acolhe, nos aceita do jeito que nós somos. As bênçãos do Filho, contidas nos versículos 7 a 12, nos refere, nos faz essa referência deste amor, deste acolhimento. Há uma estimativa que mais de 60 milhões de pessoas já foram vendidas como escravo e essas pessoas foram negociadas como mercadoria. Historicamente, o escravo era considerado, naquele contexto, propriedade do seu dono. Era visto como um bem e não como uma pessoa. Não tinha liberdade e nem vontade. E assim Jesus nos abençoa com a liberdade. Ele pagou o preço por nós. A Bíblia ensina que espiritualmente, sem Deus, somos escravos do pecado. Em verdade, lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Em outras palavras, não temos liberdade para agir de forma diferente e continuamos um ciclo vicioso e mentiroso, agindo de forma contrária à vontade de Deus. O pecado nos afasta do Senhor e descaracteriza a nossa verdadeira identidade. Gera morte espiritual, a culpa. Dessa forma, se inicialmente fomos feitos à semelhança divina, criados para sermos filhos e filhas de Deus, com os nossos pecados, nos tornamos uma aberração, tal qual a situação ali no contexto descrito dos escravos. Jesus nos torna libertos.
Depois da liberdade, recebemos também a remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. É por esse motivo que não somos mais escravos, mas sim herança do Senhor. As bênçãos do Espírito Santo, conforme os versículos 13 e 14, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebam o selo do Espírito Santo da promessa. O ouvir nos leva a crer. Ao crermos, somos selados. Selo representa a conclusão de uma transação ou uma transição. Quando Jesus foi sepultado, o túmulo foi selado. Mateus 27, nós lemos isto. Era sinal de que aquele local não deveria ser violado. Ele pertencia a alguém. O está consumado, exclamado por Jesus na cruz do Calvário, também aponta para o fato que o negócio está fechado. A transação já foi fechada. Ou seja, somos propriedades de Deus. O selo também representa a autenticidade. O Espírito Santo nos selou para que fôssemos a propriedade de Deus. Em um mundo onde as pessoas correm desesperadamente atrás de bênçãos materiais, Deus nos abençoa, nos torna herdeiros e herdeiras, pessoas seladas e nos garante livre acesso ao seu reino da graça. Certa vez, li uma história de uma mulher chamada Hetty Green. Ela era herdeira de uma família riquíssima. Tinha grande talento para os negócios e multiplicou várias vezes a sua fortuna, mas também era conhecida pela sua avareza e mesquinhez. Dizia-se que ela comia mingau frio para economizar o gás. Outro boato cruel e não comprovado dava conta que seu filho sofrera amputação de uma perna porque a mãe não quis pagar o tratamento caro que era necessário. Muitos cristãos vivem assim. São muito ricos, mas vivem como mendigos, porque não querem aceitar a fortuna que Deus dá. Em Jesus Cristo somos herdeiros e herdeiras, e de Jesus recebemos as maiores riquezas. A maior riqueza que recebemos é a salvação. Essa é obra exclusiva de Deus. Eu não posso comprá-la. Nem toda a riqueza de pedras preciosas desse mundo pode comprar a minha salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. Toda a minha riqueza espiritual vem pela graça de Deus e são para a glória de Deus. Eu não as mereço, mas eu as recebo das mãos de Deus. Toda a riqueza espiritual que hoje recebemos das mãos de Deus é apenas o começo daquilo que Deus irá fazer por nós e em nós na eternidade. O nosso texto afirma de forma clara que Deus tem um projeto de vida plena e total para nós, pessoas humanas. Um projeto que desde sempre esteve na mente de Deus. É muito importante termos isso em conta. Não somos um acidente de percurso na evolução do universo, mas somos figuras importantes, principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou e que Ele quis escrever e viver conosco, no meio das nossas desilusões, dos nossos sofrimentos, da nossa finitude e do nosso pecado, dos nossos medos e dos nossos dramas. Que não nos esqueçamos que somos filhos e filhas amadas de Deus, a quem Ele oferece continuamente a vida definitiva, a verdadeira felicidade. O nosso texto afirma ainda a centralidade de Cristo nessa história de amor que Deus quis viver conosco. Jesus veio ao mundo, veio ao nosso encontro, cumprindo a radicalidade da vontade do Pai, oferecendo-se até a morte para nos ensinar a viver no amor. A vontade de Deus é que o ser humano seja totalmente liberto, experimente a vida genuína. A redenção em Jesus não somente nos salva e liberta do pecado, mas nos faz filhos e filhas de Deus.
Em Cristo descobrimos que somos quem somos e por que vivemos. Além disso, passamos a desfrutar de toda sorte de dádiva divina, das bênçãos celestiais. Existe vida mais plena que essa? Lembre-se, Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, conforme a palavra de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Medite sobre isso e que Deus te abençoe e que Deus te acompanhe nessa reflexão pessoal de tua vida e de tua fé. Amém. Quero te lembrar que nesse domingo teremos o culto aqui na comunidade de Pires, às 9 horas da manhã. Então é um convite especial para você, venha celebrar com a gente. E eu te convido nesse momento também a orar comigo. E assim queremos orar. Senhor Deus amado, que tu possas sondar os nossos corações no meditar da tua palavra ouvida de hoje. Que possamos reconhecer as verdadeiras bênçãos que tu nos dás. Que esperemos e confiemos somente em ti. Dá que o nosso coração seja sempre aberto e recíproco à tua palavra. Dá que ela nos transforme. Dá que ela possa nos libertar das amarras do pecado. Assim permanece conosco e assim, Senhor, permanece em nossa casa, em nossa vida. Dá-nos de beber do teu Santo Espírito. E assim nós oramos, pedimos e agradecemos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Também receba a bênção desse domingo. O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo, que Ele esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger, que o Senhor esteja atrás de ti para te prevenir de pessoas falsas, que Ele esteja abaixo de ti para te amparar quando caíres, que o Senhor esteja em ti para te consolar quando estiveres triste, que o Senhor esteja ao teu redor para te defender quando os outros caírem sobre ti. O Senhor esteja sobre ti para te abençoar. E assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos.